Então, vamos lá? Deixa eu me apresentar. Eu sou Flaviane Avelino, sou psicóloga, sou casada, sou cristã, sou mãe de 2 filhos, da Melissa e do Miguel, mais conhecido como Memê e Dedé. E é por eles que eu estou aqui. Porque quando eu fiz minha formação de psicologia, eu trabalhava com desenvolvimento pessoal, mas dentro de organizações. Quando eu vivi a minha maternidade com a Melissa, eu parei minha atuação para que eu pudesse viver e mergulhar no desenvolvimento dela, curtir cada fase, até porque a gente mudou de cidade, eu não conhecia ninguém, não tinha rede de apoio, então eu precisava cuidar e me dedicar a ela. E foi cuidando e dedicando a ela que eu fui estudando mais sobre a maternidade, sobre desenvolvimento infantil e fui me encantando. Logo em seguida, no próximo ano, quando Melissa fez 1 ano, eu já estava grávida do Miguel de 2 meses, e ele nasceu nesse mesmo ano que ela fez 1 aninho. Então, resolvi viver mais uma vez a maternidade agora do segundo filho, porque cada filho é único. Mesmo tendo a mesma criação, mesmo tendo as mesmas orientações, cada filho é único. Inclusive, com a Melissa, somente o estudo de psicologia, de desenvolvimento infantil, eu consegui trazer rotinas, sono. Ela dormiu com 10 meses, ela já dormiu a noite inteira, mesmo amamentando em mim. E já com o Miguel, nada funcionava. Mas porque a gente foi descobrir mais tarde suas alergias. E isso gerava dor. Então, vamos lá. Vamos conhecer a história do Miguel, que é o motivo principal de eu estar aqui. Quando o Miguel nasceu, foi tudo tranquilo. No primeiro mês de vida dele, ele ganhou 1,3 kg, normal. No segundo mês, ele ganhou meio quilo. Começou um alerta. Peraí, ganhava muito, ganhou médio, e no terceiro mês perdeu. E foi justamente no terceiro mês, também do segundo por terceiro mês, que ele começou a ter muita dificuldade para se manter dormindo durante o dia. Então ele ficava desinquieto, ele mamava, logo ele golfava muito, e junto com isso trazia muito desconforto para ele, não conseguia voltar a dormir durante o dia, e à noite tinha um sono tranquilo. Só que o problema foi que ele teve uma perca de fôlego. A gente estava em caminho para uma consulta médica e, de repente, ele chorava, chorava. Quando eu fui pegar ele, ele parou. Parecia que ele tinha morrido. Essa foi a minha sensação, foi horrível. E a gente não tinha lugar para estacionar. Meu esposo logo achou um lugar no meio do mato, parou e fez uma respiração boca a boca nele e ele voltou. Como a gente já estava indo para o médico, a gente relatou isso para a médica e ela começou a investigar se ele não tinha tido uma convulsão. Aí fez eletro, um ultrassom na moleira, não deu nada. Fez eletro, não deu nada. Fez exame do coração, não deu nada. A médica falou que descartava, passando por neuropediatra, também nada. Descartou-se a possibilidade dele ter tido uma convulsão. E aí a gente continuou a procurar, investigar e buscar tratamentos para ele, porque ele não dormia de dia, teve essa crise de perda de fôlego depois de um choro extremo. E nessa noite que ele teve essa perda de fôlego, gente, eu passei a noite inteira com ele no colo. Inclusive, levei os 2 para dormir no nosso quarto, porque eles já não dormiam no nosso quarto. Nem Melissa, desde que nasceu, nem Miguel. E nessa noite eu levei eles para dormir no meu quarto e falei para o meu esposo que eu não tinha segurança de permitir que eles dormissem em outro quarto. Passei a noite inteira com ele no colo, clamando ao Senhor para que trouxesse vida sobre a vida do Miguel, porque eu não queria perdê-lo. E nesse dia Deus trouxe uma palavra de Jó. Vocês conhecem a história de Jó? Jó perdeu tudo, né? Por amor a Deus. Mas ele não perdeu a vida. E aí Deus me disse isso. Quando Deus me disse, eu tive a sensação de que eu iria perder tudo, menos a vida. Eu chorei e disse, Senhor, não é essa a minha vontade. E eu tenho medo de que a sua vontade se cumpra, porque eu tive medo de que a vontade do Senhor se cumprisse. Mas se o Senhor está me revelando, é porque o Senhor pode fazer algo a respeito disso. E eu vou viver o que o Senhor tiver para que eu viva. Mas enquanto eles estiverem comigo, que eu possa
estar presente profundamente, amorosamente, intensamente na vida deles. E naquele dia eu não quis deixar mais o Miguel. Fiquei com ele no colo, passei a estar com ele, com a Melissa, levando ele para tudo. Eu já era uma mãe muito presente, mas passei a ser mais presente. E aí Deus me disse, filha, não precisa viver ao extremo, né? A sua história pode ser transformada a partir de uma coisa. E eu disse, então quer dizer que a minha história não precisa ser igual, porque ela pode ser transformada. E eu me agarrei a essa palavra de ser transformada. Continuamos buscando o que o Miguel tinha, né? O que ele tinha. Aí continuamos a fazer exames, descobrimos que ele tinha um refluxo severo. E a gente começou a ir para todos os médicos, mas descobrimos que ele tinha alergia à proteína do leite. E aí fizemos algumas exclusões e ele não melhorava. Consegui uma nutricionista que nos abençoou e nos ensinou a fazer as exclusões certas. Inclusive, hoje, existe muito diagnóstico de APLV. Mas o que acontece? Acontece que não é feita as exclusões corretas, porque muitos produtos comprados existe traço de leite. Por exemplo, miojo tem leite. Por exemplo, Coca-Cola tem leite. E por aí vai, são inúmeros. Existem muitos, muitos e muitos. Você precisa de uma orientação específica de como fazer a exclusão correta. Mas vamos lá. Começamos a descobrir que ele tinha, né, alergia à proteína do leite de vaca. Buscamos por profissional que nos ajudasse a fazer a exclusão certa para que ele continuasse amamentando em mim e eu também fizesse a exclusão para que ele continuasse se desenvolvendo. Mas todos os médicos que a gente levava dizia que ele não estava ganhando peso. E aí a gente foi para o 4º mês do Miguel e ele começou o quê? A perder peso, o que não é esperado no desenvolvimento de uma criança, inclusive de um bebê no seu primeiro ano de vida. E aí a médica disse, mãe, você tem leite, mas não está sendo suficiente, nós vamos ter que entrar com fórmula. E eu chorei, porque meu leite esguichava. Chorei, mas meu esposo prudente foi e comprou a fórmula. E não trouxe paz no meu coração. E a gente sabe que aquilo que não traz paz não vem de Deus. Não trouxe paz no meu coração. E aí, naquela noite, né, uma amiga minha foi nos ajudar em Três Pontas, e ela disse, Fá, é o que precisa ser feito, a médica orientou. E aí ela tentou dar, ele até pegou, mas naquela noite foi a pior noite. Ele não dormia de dia e começou a não dormir à noite. Ele chorou, ele gritava e não dormia. Foi pior quando entrou com fórmula. E aí eu me dispus e orei a Deus. Falei, Senhor, nós estamos indo para todos os médicos, todos os especialistas. Nós não estamos descobrindo o que o Miguel tem. Hoje entrou com fórmula, que tinha sido uma direção da médica. E eu até recebi mensagem dizendo que era uma orientação do Senhor, para que ele realmente viesse a ganhar peso, mas eu não senti paz. Se não tem paz, não é do Senhor. E aí Deus disse, eu não estou nesta solução. E eu falei, opa, alguém falou em nome de Deus que isso traria solução, e ele me disse que ele não estava nisso. E eu senti porque não me trouxe paz. Então vamos lá. A história do Miguel até aqui já nos traz muito conhecimento. Primeiro, quando existe uma alergia, é preciso profissionais certos para nos orientar sobre a exclusão. Quando existe uma direção, a gente precisa saber se a direção médica é a direção de Deus. Se não tem paz no seu coração, pode ser que não seja a orientação de Deus para a vida de vocês. E aí eu busquei nele, falei, Senhor, então qual é o caminho? Qual é a solução? E ele me disse, lembra da promessa que eu te fiz. Deus me prometeu que haveria leite para o sustento dos meus filhos antes mesmo que eu tivesse eles.
Em uma viagem nossa, saiu leite do meu peito sem eu estar grávida. E eu disse, Senhor, que é isso? E ele me disse, em sonho, haverá leite para o sustento, apenas confie. E eu guardei essa palavra no meu coração. Só que, diante das tribulações, das dificuldades que nós estávamos vivendo, eu me esqueci. Porque é isso que acontece. Diante das dificuldades, das tribulações, a gente esquece do caminho. E aí eu acordei, falei, para tudo. Pode doar essa fórmula, eu não vou dar. E meu esposo, como assim? A médica orientou, nosso filho está perdendo peso. Eu falei, amor, eu tenho uma direção de Deus, que é o médico dos médicos. Haverá leite para o sustento. Nós não precisamos dessa forma. Ele ficou chateado, porque ele não entendeu e achou que eu estava colocando a vida do Miguel em risco, mas eu me agarrei nisso. E nunca mais dei forma. Liguei para o meu pai e contei para ele. Ele falou, filha, não tire seu filho do leite materno. O leite materno é o que vem de Deus. Pronto, testificou a paz que Deus estava trazendo na direção no meu coração. E me agarrei a isso. E, diante disso, passei por muitas dificuldades, mas me agarrei à promessa. Críticas de que eu não estava fazendo a escolha certa, olhares tortos, conversas de canto, de que eu estava deixando meu filho passar fome, de que era loucura, mas eu tinha promessa. Então, eu quero dizer para você, se você está levando no médico e não está tendo resultado, busque em Deus a direção de qual médico certo levar. Se você tem uma promessa, se agarre na promessa, mas não deixe de buscar profissionais para te orientar nessa promessa, nesse caminho. E aí eu me fechei para todos os comentários, me afastei de algumas pessoas que viviam criticando e me deixando irritada mesmo, para que eu pudesse viver a minha maternidade com o Miguel. Ficamos 2 anos sem sair de casa, para que ele pudesse ganhar peso e a gente ter equilíbrio emocional, vida emocional e saúde na vida dele. E aí, mais uma vez, a gente começou a ir em médicos e não descobria a forma dele ganhar peso. Ele fez 5 meses, entramos com fruta. Não ganhou peso, perdeu. Fez 6 meses, entramos com comida. Não ganhou peso, perdeu. Começou a não dormir nem de dia, nem de noite, nem de madrugada. Durante o dia, eu ainda tinha o suporte dos meus pais, que seguravam o Miguel para que eu pudesse fazer a Melissa dormir, brincar com a Melissa, nesses intervalos. Mas durante a madrugada, o filho era meu. E aí, a gente começou a ficar inquieto. E eu fui de novo falar com Deus, Senhor, nós estamos indo em médico, já entramos com alimentação. E ele falou, tá vendo? Não era falta de leite, filho. Não é isso que seu filho tem. Pare de ser levada pelo vento e vai para onde eu te determinei. Porque Deus já tinha me determinado a mudança para Alfenas. E eu não queria, eu estava resistindo. E eu acordei e falei assim, amor, a gente tem a solução, vamos para Alfenas. E aí, meu esposo entendeu que era da direção de Deus. A gente fez a nossa mudança naquele dia e viemos para Alfenas. A gente já tinha comprado a nossa casa, mas precisava de uma reforma. E a gente entrou sem reforma mesmo e viemos para cá. Deixamos a ajuda, né? Como disse, saia da terra do seu povo e vai para onde eu te determinei. E eu vivi essa palavra também. E nós viemos para cá com o coração cheio de esperança que a gente ia achar o suporte para a vida do Miguel. Viemos para Alfenas sem conhecer ninguém, consegui achar uma pessoa para me ajudar aqui, e ela disse do médico, e a gente levou, que é o Dr. Paulo Afonso, que atende aqui em Alfenas. Quando eu comecei a contar a história para ele, e de que os médicos não achavam nenhum tipo de alergia na vida do Miguel, ele disse, seu filho tem sim alergia, o resultado do exame. E era exame de sangue que outros médicos olharam e falaram que ele não tinha alergia. E ele disse, então, não é só alergia do leite, porque você já estava em exclusão. Ele tem mais alergias. Vamos começar a pensar sobre todas as alergias alimentares.
que você come muito? E aí eu pensava, eu como ovo. Vamos excluir por um tempo, o tempo determinado. Excluía, melhorava, mas não passava. E aí descobrimos, tem alergia do ovo. Voltava o ovo em mim e ele voltava a passar mal. Vamos para a segunda tentativa. Vamos excluir o que mais que você come todos os dias que pode causar alguma desconforto nele e que ele também faz o uso. Aí descobrimos o arroz. Tiramos o arroz, melhorou um pouco a respeito do sono dele, mas ainda não melhorou de tudo. Então, nós descobrimos e fomos fazendo assim com os alimentos para descobrir todas as possíveis alergias. Porque a alergia alimentar, muitas vezes, pode não ser mediada pelo sangue, que é o IgE mediado, mas ela pode ser mediada com um teste de provocação oral, sempre guiada e acompanhada pelos médicos. Com isso, nós descobrimos a alergia dele da proteína do leite de vaca, do arroz, do trigo, da soja e do ovo. Quando a gente descobriu os 5 alimentos que mais causavam alergia neles e fizemos a exclusão, ele começou a ganhar peso. Então, foi necessário descobrir a alergia para que a gente conseguisse caminhar. E nisso eu mantive a amamentação com ele, também fazendo exclusão em mim. Por isso que nós ficamos 2 anos sem sair de casa, porque todos esses alimentos são alimentos presentes em todas as famílias. E se ele tivesse contato com esses alimentos, a gente não saberia qual reação ele teria. E toda vez que eu comi e ele mamou, ele perdeu peso. E o Miguel já estava num nível de perda de peso muito grande. Então, dentro da escala, existe o verde, que é o médio esperado, existe o vermelho, existe o preto. Vermelho já é alerta, preto então nem se fala. E o Miguel estava abaixo dessa linha preta. Então, ele estava super desnutrido. Quando começou a ganhar pouco peso, mas começou a ganhar, a chave virou. Então, a gente recebeu aqui em Alfenas a direção certa do que a gente precisava. A chave virou, eu não quis mais sair de casa para que ele pudesse ganhar peso. E aí a gente ficou esses 2 anos dentro de casa, fazendo a exclusão em mim e na vida dele, para que ele pudesse ganhar o peso necessário. Mas o peso ainda era pouco, né? Ele ganhava 200, 300 gramas por mês, que é o que cada criança ganha na idade dele, e ele chegou com 1 ano pesando o peso que ele nasceu, então ele estava pele e osso. E aí foi onde eu comecei a procurar por técnicas naturais, porque as medicações também não faziam efeito. Fazia efeito por um tempo, e depois gerava mais desconforto do que quando ele não usava medicação. E a gente foi descobrindo, porque pode ser que tenha traço de trigo, pode ser que tenha traço de leite, inclusive antibiótico tem traços de leite. E aí eu comecei a buscar por técnicas naturais. Comecei a fazer busca e aí fiz o primeiro estudo, que foi com a CID, de técnicas naturais de manobras feitas com a mão, que trazia ajuste do corpo físico e melhora do refluxo e da cólica. Mas eu não sabia que não era só isso que a gente ia alcançar. A gente ia alcançar, através dessa manobra, o ganho de peso. Então, no primeiro mês que a gente começou a aplicar, porque não vi problema nenhum em aplicar, porque era massagem feita com a mão, ele começou a ganhar, de vez de 200 gramas dentro do mês, ele passou a ganhar 500 em 10 dias. E foi só ganhando, só ganhando, só ganhando peso. E aí eu continuei, fiz por 1 ano e meio essas manobras nele para que ele pudesse ganhar peso. Por quê? Porque a alergia alimentar está diretamente ligada com as enzimas que o fígado precisa produzir e mandar para o intestino para que haja absorção. Então, por ele ter deficiência dessas enzimas, ele não conseguia fazer a quebra, e aí o intestino não absorvia, ele não ganhava peso. E quando começou a fazer as manobras, começou a ter ajuste, e ele começou a ter esses ganhos de peso. E aí ele começou a se desenvolver. Inclusive, quando ele fez 2 aninhos,
entre 2 e 3 anos, ele conseguiu entrar na faixa de peso dentro do esperado e também do crescimento, porque nossa preocupação era se ele precisaria tomar medicação para se desenvolver e para crescer. Então, as manobras ajudaram ele a ganhar, absorver, crescer e se desenvolver. Mas, junto com isso, a nutricionista também trouxe e passou para a gente alguns suplementos que a gente usava com ele. E mesmo no uso desses suplementos, sem as manobras, ele não ganhava peso. Olha como é interessante. Quando ajustou o fígado, o baço, ele começou a ganhar peso, mesmo usando os suplementos, né? A gente continuou. Inclusive, depois de 1 ano e meio que ele começou a ganhar o peso, a gente tirou o suplemento dele, porque somente as manobras estavam trazendo esse desenvolvimento e esse crescimento que ele precisava. Então, é necessário descobrir todas as alergias para que seja feita a exclusão, para que haja desenvolvimento. Depois das manobras, ele começou a dormir melhor. Ele deixou de dormir no colo e conseguia fazer o sono já na cama, tanto no bercinho dele, que ficava no nosso quarto ainda, quanto na caminha durante o dia. Mas o sono ainda não era um sono reparador, porque ele não dormia a noite inteira ainda, mesmo ele se alimentando, já tinha 2 anos. E aí foi onde eu comecei a buscar aromaterapia. E aí eu fiz 2 formações em aromaterapia. A primeira, aromaterapia geral, para conhecer os óleos essenciais, quais são seus componentes químicos, qual a atuação de cada óleo, porque os óleos essenciais, eles são naturais, mas eles possuem uma química natural. Então, óleos essenciais já existem desde a antiguidade, antes mesmo de Jesus vir na Terra. Usava-se lavanda para curar machucados de enfermo, para desinfetar o quarto. Quando Jesus nasceu, ele ganhou olíbano, ele ganhou mirra, são óleos essenciais. E ele ganhou no formato da natureza. Então, os óleos essenciais, eles são extraídos de plantas. Pode ser de folha, de fruto, de tronco e flores, tá? Então, eles são naturais. Porém, eles são altamente concentrados e precisam de diluição. Por isso, eu comecei a estudar, para entender. E não significa que eu não errei no começo do uso de óleos essenciais. Inclusive, depois que eu fiz a minha segunda formação, que foi aromaterapia pediátrica, eu entendi o quanto a gente aprende errado a usar óleos essenciais, em crianças, inclusive. Mas comecei a fazer esse estudo de aromaterapia pediátrica e fazer acompanhamento específico com a vida do Miguel. E aí a gente já tinha conseguido alcançar, né, alívio do refluxo, da cólica, e aí a gente começou a aplicar nele óleos específicos que trazia conforto e alívio de dores. E aí a gente passou de 5 despertares na noite para 3. Sucesso, isso para maternidade. Fomos avançando no acompanhamento da aromaterapia com ele. A gente passou de 3 despertares para 1 despertar. Continuamos avançando, até que ele dormiu uma noite inteira e eu que assustei. Porque eu acordei durante a noite e não tinha sido chamada. E eu falei, meu Deus. Fui como toda mãe, quando o filho dorme pela primeira vez, depois de passar por um sufoco, pus a mão no nariz para ver se estava respirando e não acreditei. Ele tinha começado a dormir a noite inteira. Então, por isso que eu mergulhei e me apaixonei na aromaterapia, nas manobras de Tuiná, porque os resultados foram alcançados dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. O Miguel cresceu, o Miguel se desenvolveu e ele conseguiu dormir a noite inteira. E a gente conseguiu estabilizar refluxo, a gente conseguiu estabilizar a cólica, mas a gente ainda não alcançou a cura. Ele ainda é alérgico ao leite de vaca, à soja, ao trigo, ao ovo e o arroz.
E a gente vai começar a fazer uns acompanhamentos específicos, porque agora ele já tem a idade para começar a fazer as introduções e ver se ele reage positivamente, deixando de ser alérgico. Porque a gente conseguiu com a manga, né? A manga era uma fruta que ele tinha alergia, ele deixou de ter essa alergia. Outras frutas, como morango e mamão, não. Mas a gente vai continuar fazendo os acompanhamentos certos e específicos para ver se a gente alcança também essa cura. Então, você viu a importância de ter profissionais certos para que possa te orientar e te ajudar a respeito das alergias, das dificuldades que você tem enfrentado na sua maternidade. Na minha maternidade, a dificuldade não era falta de leite, porque eu amamentei o Miguel até 3 anos. Eu obedeci a direção de Deus e a gente continuou nessa amamentação com ele. Era necessário exclusão de alimentos que causavam desconforto, refluxo, cólica na vida dele. E junto com isso, profissionais específicos nos trouxe direção e orientação de como fazer a exclusão certa dos alimentos e também nos trouxe direção para que o Miguel pudesse se desenvolver. Profissionais também que nos ajudaram com técnicas naturais para trazer alívio aos sintomas de cólica e de refluxo, de ganho de peso. Então, é necessário, sim, a gente passar por profissionais, buscar a direção certa, conhecer o que os nossos filhos estão tentando comunicar, porque nenhuma criança que não dorme é saudável. Existe algo que precisa ser feito, quer seja em ajuste ambiental, físico, ou em relação, como foi do Miguel, de alergias que causam dores, né? Então, os nossos filhos comunicam para a gente as suas dificuldades. E cabe a nós ouvi-los, entendê-los e buscar por profissionais certos. Essa é a nossa história com o Miguel e é por isso que eu estou aqui hoje. Mudei completamente a minha forma de atuação, deixei de trabalhar na área de recursos humanos, desenvolvimento organizacional e passei a atuar na área da maternidade. Foi por sofrer com a vida dele que eu busquei conhecimentos específicos, estratégias específicas para trazer alívio e cura na vida do meu filho e estou aqui para compartilhar com vocês técnicas que funcionaram. Também vou trazer técnicas que não funcionaram para que você também não deslize e trouxe também alívio e cura na vida dele. Trouxe também e tem trazido também na vida da Melissa. A gente conseguiu avançar na adaptação escolar dela através da aromaterapia. A gente tem conseguido muito sucesso em outras áreas, cansaço materno, que é a minha vida, dor de cabeça também. E eu estou aqui para compartilhar com você. Agora que você já conhece a nossa história, vamos juntos falar sobre maternidade. Até a próxima aula.